eu sou astróloga. Deixa eu tentar chamar aqui a professora Ana Maria. Só um instantinho. Ela aqui para entrar. Aqui. Olá, Oi. mãe. E peraí que tenho que trocar isso aqui, peraí. Trocar as setinhas aí. Só um instantinho, gente, que eu tô tentando aqui convidar a professora Ana Maria da Costa Ribeiro para poder entrar. Deixa eu ver se ela consegue agora. Convidar aqui. A internet que tá ajudando a gente agora. Eita, eu troquei e voltou para o mesmo lugar, peraí. Tá bom. Ah, agora foi. Agora foi. Tudo Agora bem, foi. professora? Boa tarde. Boa tarde, todo mundo que tá Oi, entrando. tudo Gente, bem? tudo bem. Professora, só baixar um pouquinho por aí que eu consigo ver melhor, porque fica aqui, deixa eu só botar os comentários aqui para não conseguir ver tanto. Está no vertical. Você quer que vertical ou horizontal? Eu acho que na vertical fica bom, né? Deixa eu tentar na horizontal. Acho que eu prefiro na vertical. Tá. Acho que na vertical fica melhor. Formato assim. Gente, que honra! Tô aqui conversando, né? Chamando a professora, uma professora que eu sou suspeita, eu sou tiete, eu sou fã. Simplesmente muito fã, né? Comecei, ela que chegou aqui, né? Todo mundo nem precisa de apresentação, mas eu já vou falar porque a professora, diretora da Urântia, autora de 52 livros, e o 53º vai sair agora em 2025, que fala sobre magia. Já tô, tipo assim, ansiosa para poder ler. E tem mais de 40 mil consultas, é conferencista nacional e internacional, mais de 7 mil casos expostos em várias palestras, em vários cursos, em várias coisas. Todo mundo que conhece astrologia, que se preze, sabe, eu tenho vontade de falar, de conhecer, de trocar o mínimo que seja com você, professora, e assim, seja bem-vinda, diretora da Urântia, né? Já falei, Ana Maria Costa Ribeiro. Você Tudo bem? pode fazer, você pode fazer qualquer pergunta que você quiser, Ruth. Eu vou fazer muitas, professora. Deixa eu só mandar aqui aviãozinhos para as pessoas, porque a gente entrou alguns minutos antes. Já É. vou mandar aqui para as pessoas. Quem puder também convidar pessoas para entrar, eu fico muito feliz. Já agradeço, porque tem muito conhecimento aqui, gente. Sim, sei nem por onde começar, professora. Vamos começar do começo. Dá à vontade, É, dá à vontade. então, falando aqui, a Elisângela está falando, professora. Ah, ótimo, que bom que melhorou, tá ótimo. Vamos lá. Começa do começo. Eu já sei essa história, óbvio, né? Todo mundo que se preze, que tipo vive a astrologia a fundo, respira, pensa em astrologuês, como é o caso de quem vive a astrologia a fundo, assim, sabe da sua história, da sua importância. Eu tô super nervosa, professora, super nervosa, ansiosa pra caramba. Eu aguardo esse contato, esse encontro nosso há muito Então, tempo. fala um pouquinho de você, aí você já vai ficar mais tranquila. Poxa, professora, olha só! Vamos lá. A astrologia, ela entrou na minha vida da forma mais desafiadora. Era uma tentativa de me comunicar com as pessoas, porque, assim, né, tem explicações, obviamente, bem usadas no mapa para isso, mas eu tentava uma comunicação e eu não conseguia com clareza. E eu fui procurar terapia, enfim, psicologia das mais diversas, e nada resolveu. A única coisa que conseguiu fazer eu entender, de fato, né, depois de procurar muitos astrólogos e tudo mais, foi a astrologia. A astrologia, ela para mim é cura, né? Ela é o processo de cura. Por isso que eu falo, né? Se a minha comunicação, poxa, assim, eu fui professora, eu fui alfabetizada com a Bíblia. Eu sou de família ortodoxa, evangélica, tradicional no Nordeste. Então imagina isso, né? Como quantas barreiras a gente precisou vencer para viver isso, obviamente, como boa uraniana, né? Aquariana de sol e ascendente, a gente vai lá e a gente não é igual a todo mundo. Então, isso, boa tarde, gente. Quem tá entrando aí, boa tarde, boa tarde. Mas assim, a gente não é igual a todo mundo. Minha mãe falou que eu não era igual a todo mundo. Depois ela queria que eu virasse todo mundo. Eu falei, ué,
Que incoerência é essa? Se eu não sou todo mundo, eu não vou ser igual a todo Não, não. mundo. Urano não pode ser todo mundo. É isso. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com a astrologia, né, a fundo, aprofundando com didática, tá? Porque, né, isso tudo tá muito claro para mim, foi a partir dos seus livros, né? Conhecimento de Astrologia, aquele que eu já mandei até foto para você, aquele que foi lá, sei lá, lançado em 1986, quando eu tinha 1 ano de idade, vale salientar. E assim, aquilo ali para mim foi fundamental, porque eu falei, opa, calma aí, tem uma luz aqui, tem um crescimento absurdo nesse lugar, eu preciso entender um pouco mais. E daí, obviamente, a gente sabe o quanto que a astrologia ela é infinita, Urano é incomparável, incomparável e imparável. É uma ofensa você querer comparar Urano com alguma coisa. Não, todos os aquarianos, todos os uranianos, eles não gostam de ser É comparados. verdade, porque a gente não é igual mesmo, né, professora? A Não, gente não, já não é, sofre tanto. não é. Não é. E a gente, assim, sofre tanto, né? Assim, tô falando sofrimento, gente, não no sentido de, tipo, literal, mas a gente vive tanta coisa ali, né? Não é compreendido na infância, a gente sofre porque as pessoas não sabem o que a gente está falando, muitas vezes a gente não se adequa, né, ao padrão, a gente não tá Mas ali. você sabe por que é incompreendido na infância ou depois? Porque o Urano, o Aquário, precisa falar para pessoas diferentes. Não é para falar para a sua família, nem para o seu ambiente. É para falar para o mundo. Nossa, verdade. É, Verdade. Urano é distante, né? é distante. É. Se você ficar com o Urano falando só na reunião de condomínio, ninguém vai dar bola para você. O Urano é para falar para o mundo, É verdade. para gente desconhecida. Não é para falar para os conhecidos. Nem mesmo, por exemplo, dar consulta para pessoas da sua família ou da sua intimidade, mas para os desconhecidos. Aí vai longe. Boa tarde, gente. Todo mundo tá entrando aí. Ó. Obrigada pela presença de vocês. Vocês podem depois também colocar perguntas aí, tá? Tem essa Pode interrogação. colocar Mandar as pergunta. perguntas que a gente vai falar sobre isso no final da nosso encontro aqui. Mas vamos lá, né? Assim, professor, então, eu já estou falei bastante de mim, né? Dessa questão. Por favor, me conte, eu já sei da história, mas eu quero que as pessoas tenham acesso a essa informação. Como que foi a sua entrada na astrologia? Olha aqui, eu sempre achei também que queria fazer coisa diferente. A minha formação é jornalista, mas eu disse, isso aí tudo bem. Da informação eu posso dar através de livros, através de aulas, mas eu quero alguma coisa diferente. E aí eu pensei, não pensei nada, mas eu pensei que seria alguma coisa que as pessoas quisessem falar e eu ouvir, e aí intervir. E foi assim, porque as pessoas precisam falar. E aí você sabe da história, eu peguei uma hepatite, aí me trouxeram um livro de astrologia, aí eu disse, é isso aí, é isso aí. E aí eu comecei a estudar astrologia durante a hepatite e nunca mais parei. Eu não parei de estudar, já trabalho com astrologia, já tenho 44 anos, vocês aí não tinham nem nascido, mas nunca parei, sempre atualizando. É fundamental para um profissional se atualizar, porque a vida muda. A Verdade. vida muda. Principalmente o profissional, E, né? Como a senhora, mas assim, um parêntese nisso, bendita seja essa pessoa que trouxe esse livro de astrologia para sua vida. exatamente, exatamente. Foi uma amiga aquariana. Exatamente. E aí a gente vai. Eu comecei vendo astrologia, mas não foi suficiente, não. Eu me multipliquei. E é uma Uhum. coisa que eu recomendo para vocês todos, se vocês querem ser, por exemplo, conselheiros, seja em astrologia ou em alguma outra coisa, multiplique-se. Porque se você não se multiplicar, quem vai ganhar é o robô. O seu concorrente não é um colega de profissão, não. O seu concorrente vai ser o robô. Colegas colegas de profissão, eu acho ótimo.
Acho ótimo. Uma vez eu fiz uma palestra num congresso o título era assim: devo tudo o que eu tenho, o que eu sou, aos meus concorrentes. Porque é assim que você vai se aperfeiçoando, se ultrapassando, se multiplicando. Se você, Sim, se você dá consulta de astrologia, Ruth, inventa outras técnicas, inventa modo de dizer. Estuda outras coisas. Não sei se você estuda tarô, numerologia, regressão de vidas passadas, sim. todas runas, cabala, tudo isso. As mitologias nórdicas, egípcias, Mitologia, sim, mitologia é indispensável. Nós né? vivemos, nós vivemos mitos. Verdade. Se você prestar atenção, qual é o mito que você vive? Qual é o mito que alguém aí que está ouvindo vive? Porque a gente tem um mito, e aí é para investir nesse mito, mas também, quando você perceber que aquele mito não serve mais, muda o mito. Até porque, né, assim, existe uma infinidade de histórias nisso, né? Tipo, de crescimento e adequação de acordo com o momento que a gente está vivendo, né? Como é que é? A gente tem a cara do trânsito que a gente está vivendo. Exatamente, exatamente. E assim, professora, no início, né, para mim foi óbvio, né, por uma predominância também de importância das casas de água na minha vida, né, foi daí que eu tive essa vontade grande. Eu acho que não existe ninguém mais capacitada a falar sobre isso do que você. Ninguém que possa falar mais sobre a profundidade das casas de água, né, o que elas exigem do que você, assim, não só pela sua história e tudo mais, mas pela própria transformação, né? A transformação, como é que é? Uma virginiana, né? Um sol de casa 8, um sol de casa 8, um ascendente em aquário aí. Tem coisa, muita profundidade para trazer. E aí, por esse motivo que eu quis que a gente falasse mais sobre essa questão do oculto, né? O que está oculto nas casas, assim, a questão do controle, das obsessões, isso tudo sempre leva a gente, né? O poder, na verdade, também, essa necessidade de controlar, de poder e tudo mais. Né? Assim, a gente é plutoniana real também, como boas plutonianas, eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse movimento, né? Como que a gente consegue transitar melhor, lidar melhor com o que está passando nas casas de água, na 4, na 8, na 12, sabe? Estou vivendo um trânsito de Urano na 8, professor. Desde 2018 sendo carcada por Urano na minha casa 4. Que bom, que bom, Que isso vai fazer bom! você Só agradeço. Eu beijo o pé de Urano assim, ó. Muá, eu amo. É assim, transformador, transformador, completamente transformador. Olha, as casas de água, para começar, elas são manipuladoras. E casa, casa de fogo não é manipulador. Casa de fogo, o fogo não sabe manipular. O fogo é mais direto. A água, a água sabe manipular. Você pode ter planetas em casas de água e você já deve ter aprendido desde cedo a manipular. Se não aprendeu, está perdendo tempo. Por outro lado, você pode não ter nada nas casas de água, mas ter em signos de água. Aí você pode nem ter em signos de água, nem em casas de água, mas você certamente vai ter Lua, Netuno e Plutão no seu mapa, que são os grandes manipuladores. Cada um vai fazer a manipulação do seu jeito. Mas, além disso, as casas de água têm uma coisa assim incrível: sensibilidade, percepção. Além do olho que está vendo aqui, aqui eu estou vendo você, você é muito bonita, sabia? Muito Você tem obrigada. um cabelo bonito aí, um penteado bonito. Então, o olho está vendo. Então, eu posso, dentro dessa visibilidade, tirar várias conclusões, mas não é suficiente. E quando você está conversando com alguém, você está ouvindo,
que tem gente que ouve, mas não escuta nada. Nossa, casa 3 Você com problema. sabe, você sabe que tem gente que olha, mas não vê nada? Professora, uma dúvida, um ponto sobre isso. Eu não acreditava. Assim, a gente tem essa noção do nosso microcosmo, né? Enquanto noção do nosso micro, a gente meio que assim, a partir do conhecimento que eu tenho do meu mundo, eu espelho o que eu tô vendo fora. E muitas vezes a gente limita, assim, né, por uma questão de habitual e tudo mais, né? Tá habituado àquilo aí. E eu não tinha essa consciência. Muitas vezes eu não tinha tanta consciência assim do macro. E, enfim, né? A vida ela foi. Esse trânsito de Urano, com outros trânsitos vivendo, obviamente, na vida, foram me mostrando tantas nuances, tantas facetas, assim, sem, sabe, sem nenhum julgamento, como a astrologia tem que ser, né? Como a gente realmente não tem nenhum julgamento sobre isso, mas eu fui abrindo o campo de visão. Acho que o Urano teve esse poder, tem esse poder, principalmente na minha vida agora, transitando na 4. Ele transita em cima da minha lua também, do meu nodo norte. Então, assim, automaticamente eu fui me despindo daquela visão limitada, recortada da infância, das coisas todas. Eu fui me despindo e me abrindo, pegando a minha lua da 4, levando para 10, para Escorpião, para Plutão, entregando lá para Hades, cravado no meu meio do céu. Isso para mim é muito importante. Eu tenho Plutão cravado no meio do céu e essa aprender, quer dizer, a gente, na minha visão, a gente não para de aprender nunca, como você mesmo falou, né? A vontade, o estudo e a atualização, e tá todo dia. Não tem um único dia da minha vida em que essa consciência não se faça presente. Mas como tem gente que, infelizmente, ou culpa, né, a questão do mapa, culpa o mapa ruim, acha que o mapa está fazendo isso, ou que um planeta está fazendo aquilo, ou que uma estrela fixa, ou que isso, aquilo outro está fazendo alguma coisa. E não é isso, né? Gente, assim, só um parênteses nisso, todo mundo que está mandando perguntas na live, manda, por favor, na interrogação, porque aí no final a gente concentra todas e responde. Por favor, é mais fácil, senão depois eu vou perder, não vou conseguir acompanhar para a gente poder responder direitinho. Tá? E é muito conhecimento aqui, pelo amor de Deus, gente. Utilizem ter todo o conhecimento que essa mulher tem, porque gente, eu sou tiete, para, que eu sou tiete mesmo. Vou ficar tietando real. Mas, assim, essa visão do que você está falando agora, né, de gente que olha e não enxerga, gente que escuta e não ouve, eu acho. Será que isso é somente um problema do nosso tempo, desse excesso de informação, desse trânsito meio que carregado de tentativa de controle de tempo, de internet, não sei o quê, porque quando a gente vai ver, acabou o tempo, foi a gente que ficou absorto naquele processo todo ali, e a gente às vezes deixa de fazer o que é importante para fazer o que é urgente. Tem até uma diferença nisso aí, né? Que eu acho que é importante a gente saber. Mas será que é por causa do nosso tempo, assim, das mudanças ou não? Olha, tem muita coisa que tem a ver com o nosso tempo. Por exemplo, o Netuno em peixes, na minha opinião, na minha percepção, na maneira como eu tenho lidado esses anos todos com as pessoas e com as coisas, o Netuno em peixe baixou o nível de tudo. Ó. Na minha Antes, na minha época de Netuno em Aquário, Netuno em Capricórnio. Bem, eu sou como o Raul Seixas, tenho mais de 10 mil anos de idade. Então, era uma coisa diferente. Quando esse Netuno entra em peixes, caramba, ele nivelou tudo por baixo. Nivela por quê? É o oceano, aquela água vem. Quando você pega, por exemplo, uma enchente, como a gente viu, essa coisa horrorosa, essa coisa terrível que aconteceu, não é só enchente, quando veio uma barreira também lá, que houve em Minas Gerais, e aí veio aquela aguaceira toda com aqueles produtos químicos matando gente, nivelou tudo por baixo. Nivelou tudo por baixo. Nivelou condições materiais, condições físicas, nivelou filosofia, nivelou tudo, porque todo mundo, naquelas situações dramáticas,
só pensava em uma coisa, sobrevivência. Aí, o que que acontece quando esse Netuno chega em peixes? A internet, ela veio também, que foi uma coisa ótima. Caramba, teve muita coisa na internet. Se não fosse a internet, não estava agora falando com você. Verdade. Então, foi excelente isso. Mas você viu que nivelou muito por baixo. Ainda bem Muito. lá, né, para poder fazer uma arrumação, para poder botar as coisas em ordem, né? Ainda bem que Saturno está em peixes, Mas, botando. mas de qualquer maneira, ah, é a água, né? A água vem e foi. Agora, onde é que vai vir essa água? Bom, isso é uma água de casa doce, que é peixes. Mas até deixa eu colocar dentro de uma certa ordem aí dessas. Primeira casa 4 que você estava perguntando sobre essas casas de água e o que elas têm de oculto. A casa 4 é a nossa vida secreta. Ali é a verdadeira vida secreta. Ali é aquilo que você chama da sua vida privada. Tem pessoas que botam a vida privada para fora e exibem essa vida privada. Isso não é coisa de casa 4. Isso é coisa de outras situações, muitas vezes fogo, por exemplo. Mas a casa A4, esse pessoal, aliás, está descarregando a vida privada na casa 10. Faz esse movimento contrário. Mas ali, nessa casa de água, é onde você está abrigada, é onde está a sua salvação. É verdade. E agora, isso teve que passar por mudanças, porque aquilo que você era quando você tinha 5 anos de idade não foi a mesma coisa quando você tinha 15 anos, nem 25, nem sei quantos anos você tem. Mas 39. 39. Então, é muito diferente agora do que antes. Espera-se. Embora tenha pessoas que continuam com 80 anos e continuam com a mentalidade de criança. Mas, enfim, nessa casa de privacidade, que essa privacidade é que coloca você a salvo. Quem é que coloca você a salvo? Olha lá o planeta que você tem na casa 4. Aí você vai dizer família? Se for a Lua, a família foi no início, quando você era pequeno. Agora sua família é outra. E você falou que é aquário. A família de aquário não é a família física, é o mundo, É o mundo. é a comunidade. Aí a gente passa por situações marcantes nessa casa 4. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Vai ter que aprender a lidar com isso. Para mim, foi a Sim. casa mais entender, assim, a casa mais quando eu comecei a estudar profundamente, a casa mais difícil de eu compreender foi no primeiro momento da casa 4, né? Obviamente pelo histórico do que foi vivido, não era um lugar tão acessível assim para mim, não era tão facilmente entendido por mim. E assim, mas hoje, né, a gente como vai, obviamente, a gente se torna objeto do nosso próprio estudo, vai estudando isso mais a fundo para entender que o mapa ele tá tão perfeito como ele tá, né? Que a gente conhecer as nuances, as facilidades, os desafios fazem de fato a gente chegar em algum lugar, ter consciência disso, né? E assim, esse virgem, eu tenho né, casa 8 com signos de virgem. Foi um outro lugar também que eu tive desafio para entender. Porque virgem para mim não foi um lugar fácil. Não é, professora, vamos ser sinceros, ela é virginiana. Virgem não é um signo tão simples assim da gente entender, né? O mutável de terra faz o quê? Enfim, Mutável de já tô. terra, o mutável de terra faz você se adaptar. Se adaptar à realidade. Terra, realidade, matéria. Mutável, adaptação, multiplicação. Aí você vê, por exemplo, já que você tocou na casa 8, a casa 8 ensina você a. Olha, vou dizer uma outra palavra que você não
deve estar pensando. A casa 8 ensina você, vocês aí também, a expulsar. Nossa, realmente, não sabia. Vou até escrever isso aqui agora. Casa Pode, 8 ensina. gente, olha aqui. A casa 8 representa o aparelho excretor. O que que faz o aparelho excretor? Ele expulsa. Verdade. Se você não expulsa através desse aparelho excretor, você vai ficar com prisão de ventre. Você vai ficar com raiva. Você não vai se sentir bem. Você vai ficar com aquele troço engasgado aqui no touro. Aquilo que ficou, aquilo que você não expulsou da casa 8 pelo aparelho excretor, ele fica entalado. É o, Eu nunca tinha pensado. pois é o que eu chamo até de, quem me conhece sabe, terapia do Hades. Adoro, eu adoro terapia do Hades, eu adoro, tipo, o termo terapia do Hades já me chama, já me convida, assim, né? E, assim, é, tudo isso, né, assim, a 8 para mim foi um lugar difícil, porque a amplitude da 8, né, assim, a questão da consciência da 8 não me é fácil entender. Hoje em dia, obviamente, é outra história, mas no primeiro momento as casas de água, elas representavam para mim um lugar de muita dor, sabe? Muita dor mesmo, assim. Eram lugares que quando eu parava para pensar, tipo assim, tinha ali uma necessidade de controle natural, um medo de perder, né? Essa questão de não deixar expulsar, de não deixar embora, o medo de perder muitas vezes ali. E o mais bacana de tudo isso, a terapia de Hades, é que Plutão lindamente foi ensinando, né? Não obviamente no lugar de clareza, de por amor, porque Plutão não é essa pessoa, né? Ele não vai usar o amorzinho, ele não é esse amorzinho ali. Ele foi me ensinando das formas mais diversas a abrir mão, a, tipo assim, não tenho mais o que perder, no sentido real da coisa, assim. Não estou muito preocupada se isso está assim, se isso está assado, mas foi um processo, né? Eu com essa lua na casa 4 em touro ali, uma necessidade de, sei lá, segurança, proteção, essas coisas todas. E de uma hora para outra eu me vi sem nada de tudo que eu tinha conseguido, planejado, construído. E aí eu aprendi, né? Eu vivo aprendendo, obviamente, todos os dias a gente aprende, porque não dá para parar de aprender nunca, mas eu vivo aprendendo a me libertar. Me libertar das coisas que eu queria conter, queria segurar, queria estar ali na mão, né? Vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Como segurar Plutão como? Vai segurar a Lua como? Se você não aprende a expulsar na casa 8, você não tem futuro. É verdade. Essa é uma situação, a atitude que se tem perante alguma coisa que você tem que perder. Pois é, e como que a gente não está no nível de consciência ainda, né? Eu falo, obviamente, por mim e por vários casos das pessoas que eu atendo, a gente ainda não está no nível de consciência para aprender simplesmente pela experiência simples. A gente vai lá e repete o padrão, né? Aquela mania da obsessão da casa 8 também. Vou de novo para aquele lugar, vou de novo para aquele lugar me puxa, como se fosse assim, não, foi um golpe do destino, foi uma coisa absurda, mas eu vou ali de novo porque eu preciso de fato testar e aprender. Uma coisa meio boicotadora seria até, Mas né? O essa, boicote. mas essa é uma diferença das pessoas que têm êxito na vida e aquelas que não têm. Aquelas que não têm êxito na vida, êxito, eu estou falando num sentido amplo. Elas não sabem perder, elas não sabem cortar, elas não sabem eliminar, elas ficam com a rejeição entalada até aqui. Quando você fica com a rejeição entalada até aqui, você perde poder. Porque quem é que está tendo poder em você? A rejeição. É verdade. Plutão Pensa ensina, né? bem, pensa bem que isso aí eu dei uma dica muito importante. Sim, o diamante.
professora. Um diamante. Real. Com certeza. Então, Muita coisa. a Casa 8 vai ter que passar por isso. Eu já falei uma frase que algumas das pessoas que me conhecem já ouviu dizer várias vezes e eu repito sempre. Só pode consolar quem teve o coração dilacerado. Se você pretende dar consultas, se você pretende dar consultas profundas, constantes, o coração tem que ter sido dilacerado antes. Senão você só vai falar, nhenhenhen. Senão você só vai falar besteirada. Ou ficar, E, pra... ou ficar repetindo o que os outros falam. e não é esse lugar, não foi para isso que a gente veio para cá, sinceramente. Não é o nosso papel nesse mundo, né? De profundidade, de busca pela profundidade, inclusive. O coração realmente só pode consolar quem teve o coração dilacerado. É exatamente isso. Não tem experiência, senão não sabe nem o que o outro está falando. Só posso levar alguém no lugar que eu já estive, né? Não. Às vezes, como por exemplo, até um caso que eu tive, uma cliente disse assim, ela era touro com escorpião. Aí, e era uma pessoa riquíssima, riquíssima. Aí ela disse o seguinte, eu fui me consultar com uma astróloga para perguntar sobre as minhas questões financeiras e ela me disse que, como você está perguntando de situação financeira se você é tão rica? Aí eu quase que dei um tapa na cara dela, foi isso que me responderam. Porque é lógico, se a pessoa tem aquela necessidade, não só da sua segurança financeira, mas também de manter aquilo, é importante para ela, não importa se ela tenha milhões, não importa. É verdade. Então, você não pode ficar nem julgando o outro, nem mesmo colocando a sua opinião. O conselheiro só tem opinião própria quando ele está lá fora, da consulta. Mas na consulta ele está ali para ouvir o outro. A isenção, né? Existe a isenção completamente de opiniões. Então, era aquela profunda necessidade de estar falando, discutindo as questões financeiras, não importa que ela tenha milhões. É uma Não, coisa que é uma necessidade. E isso é relativo, né? A questão assim, o que é valor, né? Vamos combinar, até porque É relativo, tudo é relativo. casa 2, né? Se a pessoa é touro com escorpião, ainda por cima, isso na vida dessa pessoa ainda tem uma ênfase ainda muito maior, a gente sabe disso. E né, o fato dela ser riquíssima, a relatividade, a teoria da relativa grandeza, o que é grande, o que é para você, né? Como que você vai transferir do seu para o outro e tudo mais. É bem esse lugar. E assim, essas transformações, né? A casa 8 para mim, essa necessidade contínua, né? Não necessidade exatamente da palavra, mas essa vivência contínua na transformação da casa 8 é uma das coisas que eu mais amo na vida, que mais me encanta, a fluidez, a ideia de como é que é a água manipuladora, eu adoro isso também, que é bem essa realidade. E a água é sensível, que bom, né? Para contrabalançar ali. Então, pelo menos faça a manipulação bem feita. Manipula por coisa produtiva, pelo menos, útil, né? Claro, útil, transformadora, assim. De qualquer modo, nessa casa, que é uma casa fixa, é água fixa. Então, aí, isso é coisas que a gente sempre tem que ver essa diferença, porque o câncer é água cardial, é uma coisa diferente. A casa cardial está correndo, a água cardial está correndo atrás de uma proteção. Mas a água fixa está correndo atrás de um controle. E para fazer isso, não é para você não fazer, isso não é feio. Feio é você não fazer o que está no teu mapa. Feio você não vê
ver o seu mapa, é verdade. O mapa é como eu também já falei algumas vezes, mapa é destino. Mapa é E destino. é destino. E vou te dizer uma coisa: quem quiser pode criticar à vontade, que eu estou pouco ligando. Ah, 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 o mapa, né, se você seguir o seu livre-arbítrio, é, é um risco. É um risco. Porque se você segue o seu livre-arbítrio, pode dar certo, pode dar errado. Mas se você seguir o seu mapa, vai dar certo. Ainda que dê errado. Ainda Deixa, deixa eu explicar uma coisa. Porque o seu mapa, ele é o seu destino. Você não vai pegar uma tesoura e cortar aquele planeta. Você não pode, não pode. Você nasceu com aquilo ali, como você nasceu com a sua hereditariedade, como você nasceu num país, numa cidade, numa família, etc. Você não pode acabar com aquilo, não pode. Então, você tem que usar aquilo que está ali no mapa. Aí você vai dizer, mas o meu livre-arbítrio pode dizer para eu não usar. Aí a maior parte das vezes você vai quebrar a cara. E se é, e o livre-arbítrio E plantar. se você, e se der certo na hora do livre-arbítrio, daqui a pouco vai dar errado. Porque você não estaria fazendo o seu destino. O seu destino é o mapa. Então, se você sabe que o seu destino é o mapa, que aquilo ali, você nasceu com aquilo, você nasceu com aquilo, isso é um presente do cosmos. Aí você vai ter que aguentar. Você vai ter Sim, que aguentar e perceber que infância é treinamento. Se você não treinou na infância nem na adolescência, aí você vai ser uma ingênua quando chegar adulto. Aí você não vai poder dar conselho nem consultoria. Aí o cliente vai olhar para a cara do consultor, vai ver que aquele consultor tá por fora, que não sabe de nada. Ele não vai nem ter coragem de falar determinadas coisas. é verdade, né? O autojulgamento ainda vai limitar aquilo ali, né? A projeção do autojulgamento ainda vai limitar. Licença, depois vocês podem colocar na interrogação as perguntas, que eu estou vendo outras perguntas subindo aqui. Pode colocar naquela interrogaçãozinha que aparece aí, que depois a gente vai responder todas, tá bom? Mas essa questão do livre-arbítrio, ela é muito curiosa, né? Na minha visão, o livre-arbítrio ele só opera até a página 2, porque, né? Não vamos combinar que a gente sabe no fundo o que acontece. Se você resiste ali, você resiste uma hora, eu posso escolher, eu moro em Cabo Frio, atualmente eu moro em Cabo Frio. Se eu quiser ir para o aeroporto, para o Galeão, eu posso ir por, sei lá, escolher duas estradas, dois caminhos. Ou eu vou pela Via Lagos, ou eu vou pela Serra. Esse é o meu livre-arbítrio, entre muitas aspas, né? Ou eu vou para um lugar, ou eu vou para outro. Assim, eu preciso chegar ao meu destino, que é o meu mapa, né? Que é o meu destino, que é o que eu vim fazer aqui, né? Me tornar o meu mapa. E, de fato, nesse caminho, nessa trajetória, eu posso, tipo, atrasar, encontrar, sei lá, uma estrada danificada, ter um excesso de trânsito, se eu não olhar também para as variáveis, seria o meu livre-arbítrio, mas o meu destino já está lá. Eu penso da mesma forma, assim, esse livre-arbítrio todo mundo, né? Resiste, aí resiste ali no melhor, numa situação que seja, tipo, confortável, e aí tem que aprender quando Urano passa por cima, quando Plutão vem, sacode, quando Saturno vem e diz assim, calma aí, qual é a meta? O que você está separando aqui? O que você está fazendo com o conhecimento? Estou falando até muito do que foi vivido por mim, tá? Essa necessidade de Fica à vontade. Não, essa necessidade de tanto conhecimento, de tanta busca, né? Porque a gente nunca se acha capaz, assim. Eu costumo brincar, né? Astrologia, a gente não tem um TCC e a partir daquele TCC você fala assim, então, me formei, posso trabalhar nessa área pro resto da minha vida sem precisar nunca mais acessar nenhum livro. Não existe isso na astrologia, a gente sabe. E por isso que a astrologia também ela é tão linda, por causa a infinitude da astrologia, né? A astrologia ela é infinita como o universo é. Mas justamente porque é infinito, você não pode ficar só fixado em aprender astrologia, não. Você tem que aprender muita coisa. O Sim,
Se um consultor, por exemplo, não tem noções de psicologia, ele vai dar mancada. Se ele Verdade. não tem noções, por exemplo, de economia, também vai dar mancada, principalmente na área vocacional, empresarial e mundial. Sim, Então, se o astrólogo não tem um conhecimento vasto, aí ele pode ficar só no básico. Vai ficar naquela interpretação do mapa, mas não vai entrar em coisas muito mais, que exigem muito mais conhecimento, como a astrologia vocacional, empresarial, mundial, como a astrologia médica e psíquica, como até mesmo sinastria. Uma pessoa, por exemplo, que nunca morou junto com ninguém, que nunca se casou, vai falar de sinastria para quem? É a mesma pode. É a mesma coisa que antes o padre estava lá no confessionário para ficar dando penitência ou lá o que for para uma pessoa que está falando da sua vida familiar, dos seus amores, dos seus relacionamentos. Por isso o padre tinha que casar. sim. Senão não podia falar dessas coisas. Como é que Ou vai falar seja, dos mitos da história? você só pode dar uma consulta se você experimentou aquilo. Sim, né? De novo, aquela mesma história, né? É de só pode falar, eu só posso levar alguém ao lugar onde eu já estive, né? Não tem como, aquilo ali não tá fluente dentro de mim. Eu não vou nem conseguir entender a comunicação do outro, eu não vou conseguir nem Não vai. abarcar, Não vai. né? Pô, não vai. O próprio Jung falou isso. Você não pode dar uma consulta de alguma coisa que esteja acima de você. Quando eu tenho um cliente que ele fez alguma coisa que eu não conheço, que eu não experimentei, aí eu vou perguntar humildemente a esse cliente o que que é aquilo, como é aquilo, como é que se passa aquilo. Aí eu estou aprendendo com o cliente como é aquilo. Que lindo isso, Ana. Isso é importante, porque é assim que você aprende uma porção de coisas. Sim, sim. E, São infinitas é, possibilidades no universo. e essa profissão de conselheiro, isso não vai acabar, não. Agora, do astrólogo, que só fica repetindo, porque Vênus é isso, porque o Ares é aquilo e não sei o quê, isso o robô faz. É isso. Isso o robô faz. Precisa consultar um astrólogo, não precisa procurar alguém. Pega um artigo na internet ou pega um livro, você vai ter suas respostas, né? Não é a gente está aqui. Lógico. Aí, só para fechar, a casa 12, que é uma casa de água, mas é uma água mutável. Ela exige adaptação. Ela exige adaptação. Porque ela exige. Qual é a primeira adaptação que uma casa 12 deve fazer? Ou a segunda, a terceira? O que você sugere, Ruth? A primeira adaptação, que é a Casa 12. Primeira ou segunda, tanto faz. O que você sugere para a casa 12? Pode ser qualquer coisa. Tá, eu sugiro assim a, o conhecimento, a busca mesmo do que tá ali, porque é uma coisa que é posta pra gente, não é uma coisa, na minha visão, óbvio, né? Não é uma coisa que a gente tenha muito controle, primeiro porque é a casa de água, né? Assim, a casa de Netuno, a casa das águas todas ali, da nossa vida intrauterina, inclusive. E nesse momento, né, o processo, tanto que o processo de nascer, né, da casa 12 para a casa 1, a gente fica ali encarnando, né? Um bebê ele não consegue nem segurar uma chupeta, não consegue segurar uma mamadeira, nada, porque ele não tem noção do limite, ele não sabe onde ele acaba e onde começa o outro, né? Assim, onde começa o objeto e tudo mais. Então, essa esse filtro, essa separação, essa consciência do que até onde eu posso ir, até onde o outro começa, até onde eu vou, é muito necessária. Eu tenho um estélio na 12. Então, para mim, a casa 12 foi, né? Eu tenho um estélio na 12. Para mim foi, tipo assim, eu tenho Netuno, Júpiter e Mercúrio na 12. E eu acho que esse lugar foi um dos mais também, né, desafiadores, assim, acho que pela questão do Stellium ali, por Júpiter ali também, né, e por Mercúrio, que eu não conseguia, às vezes, falar a mesma língua das pessoas. A astrologia, ela, para mim, foi para esse lugar também. Então,
É, dosar até onde você é, o que, que você faz. A pessoa tá dizendo, eita, é basicamente isso. Gente, a casa 12, que é a casa do imponderável, para mim, ela é uma casa, tipo, né, tá aqui atrás da nossa cabeça, tá assim, é uma coisa tão maior, ela pega a gente, para mim é muito esse lugar, né? São as águas profundas de peixes, a grande mãe cósmica, que é como eu entendo Netuno também, e também essa questão do tipo assim, o que que eu consigo fazer da casa 12, né? Tipo assim, enquanto mutável, como é que eu vou me adaptar naquele movimento ali de trazer consistência? Eu não conseguia trazer consistência para casa 12. Assim, né? Tem uma busca até hoje dessa consistência para casa 12. Então, eu vou te aliviar numa coisa. A Casa 12 não precisa de nenhuma consistência. Não, Nenhuma. Não, não. Pode dormir tranquila. Pode ficar aliviada. A, a Casa 12, bem, enquanto você fica querendo consistência, por exemplo, ou não sei lá o quê, você fica refém. Refém, presa àquela coisa. A gente ouviu muitas vezes falar que a Casa 12 é prisão. Mas não é prisão só do cárcere, de uma penitenciária, não. É muitas vezes ficar presa a um determinado tipo de mania, por exemplo. Mas a Casa 12 é uma casa espetacular, porque ela é uma casa de compromisso elevado, de devoção, de dedicação, em que você está fazendo várias coisas antes, porque tudo da casa antes é uma preparação para depois. sim. Então, nisso daí, pô, isso é um baita compromisso. Quando você muitas vezes vai se abnegar de outras coisas por um sonho maior. Agora, se fica numa ilusão, se fica porque um defeito da Casa 12 é. Aliás, eu tenho até outro bordão, outro mantra. Para de reclamar. Para de reclamar, adoro. Esse é o do que eu mais gosto. Para de reclamar. Porque quem reclama é Netuno. Quem reclama é peixes e virgem, esse eixo. Como reclamam? Mas quando você pega uma pessoa que reclama de tudo, isso é Netuno. É, Mas aí eu é. tenho um conselho para vocês netunianos aí que estão ouvindo, porque quem gosta de reclamar pode ganhar muito dinheiro. Porque metade da população do mundo adora reclamar. Então você vai dar conselho para tudo que é cliente que gosta de reclamar. Então você vai aprender a lidar com isso. A Essa, criticidade, essa, gente. essa casa 12, ela leva você de um lado a você ter compromisso grande com aquilo que você quer fazer. Você pode pegar mapas de pessoas famosas aí que foram muito dedicadas a alguma coisa, tá lá a Casa 12. Mas essas aí não ficam reclamando, não. Uhum. Até Essas aí, se alguém reclama, na mesma hora ela conserta. eu não tenho paciência também. A gente acaba ficando meio que. Como é que é? As pessoas que acham que é um trator, que é um trânsito astrológico, eu vou reclamar no saque astrológico para poder trocar o planeta que está em tal lugar, atuando em tal coisa, assim. E impressionante, né? Quando a gente trabalha efetivamente com astrologia. Muita gente passa realmente assim, não tem alguma coisa acontecendo, tem algum planeta errado no meu mapa. Olha meu mapa porque tem alguma coisa errada. Eu falo assim, não tem nada errado no seu mapa, não tem nada, né? Até porque você está experienciando tudo a partir da sua projeção, a partir de como você vive isso, a sua individuação, né?
Os planetas, eles são agentes de tudo que você está fazendo ali. Como que você interpreta isso, né? A regra 10-90, 10% é o que acontece, 90% é como a gente reage. Então, esse lugar de reclamar, né, que é o Virgem Peixes aí também, né, essa criticidade exagerada virginiana na sombra, né, essa autocrítica antes de qualquer coisa, que não tolera críticas. Mas repara uma coisa, é uma ilusão achar que Virgem é um signo que quer perfeição. Ela quer perfeição, mas Peixes quer 1000 vezes mais perfeição do que a Que Virgem. doideira, né? Ele idealiza, ele quer ser Deus. Quem é que quer ser Deus? É Netuno. Netuno quer ser É Deus. verdade, ele quer ser Deus. É isso aí. Plutão não quer ser Deus, não. Plutão sabe que é Deus. Caraca, adorei! Eu amei, eu vou escrever isso agora. Plutão sabe que é Deus, e é isso mesmo. Gente, Mas Plutão sabe. Netuno quer ser. Então ele se magoa, se ofende com alguma coisa que. Por isso ele faz aquele papel de vítima. Sim, é verdade. Nossa, acabei de anotar, porque isso para mim é uma pérola, tipo assim, o diamante daquele bem, assim, grandão, Ouve, sabe? ouve. A casa 12, o Peixes, o Netuno. Ah, eu quero o príncipe encantado. Eu quero aquilo que vai completar a minha vida. A lua carente, onde a gente está ali precisando de alguma coisa que complete, que complemente aquele espaço natural ali né? Muita gente que corre para a ideia da lua, né? Arquetipicamente ali nossa, muito complicado. Muita gente, e é impressionante, né, Ana? Como que a gente atende muitas pessoas, eu não sei se isso aconteceu com você muitas vezes na vida, nesses mais de 40 mil atendimentos, eu nem sei se você tem essa dimensão, mas assim, da quantidade de gente que é, corre facilmente e recorre a esse lugar como que eu sofro, como que tem alguma coisa assim, como que algum planeta não está favorecendo a minha vida. E que é a reclamação, né? Que é tipo a pessoa que prefere reclamar e Mas, viver desse mas último. isso é o que eu estou te dizendo. Esse tipo, ah, como conselheiro, não é o tipo de cliente que eu atraio, não. Porque eu sou terapia do Hades. É assim. É diferente. Então, não é esse tipo. E por isso é que é uma coisa muito bacana. Não falta cliente para ninguém, não. Não falta cliente. Por quê? Primeiro, você atrai os clientes que combinam com o seu mapa. Verdade. Cada um vai atrair, no começo pode vir umas pessoas desavisadas. Aí elas logo percebem como você é. Se elas gostam, elas voltam e indicam. Se elas não gostam, elas nem voltam nem indicam. Aí vai para alguém que combine com o mapa delas. Eu acho isso Eu acho ótimo, acho isso ótimo. Porque isso dá oportunidade para todo mundo. que Então, sim. não tem essa preocupação, ah, porque, pô, agora com a internet você tem aí 8 bilhões de pessoas no mundo que podem falar com você e vão se atrair pela pessoa que você é. Sim. E é Então, isso é importante. bom, isso é bom. Ruth, se alguém quiser fazer uma pergunta, Vou pegar aqui agora, perguntas aqui. mas olha aqui, mais uma coisa que eu vou avisar. Não adianta ficar fazendo pergunta pessoal, não. Porque pergunta pessoal só dentro do mapa. Não existe pergunta pessoal assim, não. Ela tem que ver todas as coisas que estão incluídas naquilo. Costurar o mapa. A gente não consegue simplesmente fazer um recorte e passar para alguém nesse momento, nesse movimento. Deixa eu só achar aqui. É bem questão de costurar o Além do que, vou falar muito claramente, não dou consulta grátis, não. com certeza, né, Ana? É o meu trabalho, é o Aham, seu sim, trabalho, é o sim. trabalho de qualquer pessoa. Uhum.
Deixa eu colocar aqui uma pergunta. É muita água. Agora, Plutão está difícil. Vendo e sentindo que não sabia. Plutão está agindo? Bem, é a mesma coisa que ela acabou de falar agora aqui, né? Que Plutão está difícil, vendo e sentindo que o que não sabia. Plutão está agindo? Enfim. Eleni, para de fazer essas perguntas. Eu conheço a Eleni, posso falar com ela assim. Eleni foi minha aluna de tarô. Eleni, por que você não vai fazer astrologia em vez de ficar perguntando essa coisa superficial? Adoro. É, bem, uma pergunta aqui. Boa tarde. Peixes com ascendente Capricórnio. Fala um pouco. Bem, eu acredito que seja também a questão do que a gente estava falando aí anteriormente, sobre a questão do mapa, né, professora? Bom, Aprofunda. não se pode falar nisso. Peixe, isso eu falei um bocado hoje aí da Casa 12. O que acontece é que se a pessoa tem que ver como está no mapa isso, como está aquele aspecto, em que casa aquilo está acontecendo. Sim. Será devido a Plutão? A Eleni de novo. Leni, Então, Eleni, vai estudar astrologia, Leni. é isso aí. Resposta da professora, concordo, assina embaixo. Eu tenho que entender meu mapa, meu destino, com certeza. Eu tenho que entender o seu mapa, seu destino. É necessário. Pode falar um pouco mais sobre a casa 8 e a casa 12? Bem, a gente falou bastante. Já fiz uma palestra, já fiz 2 palestras em congressos, só de Casa 8, uma. Só de Casa 12, a outra. Né? E tem, nossa senhora, coisa pra caramba. Aqui também, de novo, aqui tenho vários planetas na casa 12, escorpiana com ascendente de escorpião. Ótimo, maravilhoso. É uma forma, inclusive, de você aprofundar na astrologia, com esse monte de planeta na casa 12. E ainda por cima com escorpião, no Sol e ascendente. Mais ainda, estou respondendo aqui, ó. Pode Meu professor, responder. uma última pergunta. Ana, quem combina com seu mapa para atrair a consulta? A Luísa está perguntando aí. Se você não percebeu ainda o meu jeito hoje aqui, você já deve ter percebido alguma coisa. E será que Mas, tá com o jeito da mas Ana? combina comigo quem quer saber a verdade. Quem aguenta as cacetadas. Quem quer realmente crescer. E não quem quer enrolação. Aí. Aí não perca seu tempo, não é enrolação, é ali em que você vai ter que enfrentar aquilo que você é e que está ali no mapa. Sim, sim. Essa questão, né, das transformações do que a gente vive nas casas de água, que foge desse lugar de vitimismo e tudo mais, faz se deparar com a sua realidade, com essa coisa da terapia do Hades, né? Plutão tá ali mostrando claramente o que você vai fazer, o que precisa ali. Terapia de Hades, para mim, é bem essa profundidade, esse negócio, não deixar ninguém iludido, né? Não deixar ninguém na superficialidade, até porque nada disso é superficial. Aí seria aquilo de mexer só com a ilusão da pessoa, aí é terapia netuniana, não é a minha praia, não. Respondendo aquela ali, não é a minha praia. Sim. É, é. Ana, como era o mapa há um século, por exemplo, quando não havia hora ou data correta de nascimento ou em certidões? Quando não havia Olha, hora ou data de olha, nascimento nas certidões? tem muita gente antiga, há muitos séculos, que tinham hora sim. Você pode não ter horas em alguns países ou cidades, é, que não, mas em outros tem. Eu tenho mapa de meus avós que já tem mais de um século, eles têm hora. Então, isso depende. Mas, de qualquer forma, quando a pessoa não tem hora de nascimento, você tem 50% do mapa, porque você tem a posição de planetas dos signos. Você pode ter dúvidas quanto à Lua, porque se a Lua anda muito depressa. Então, ela pode estar mudando de signo naquele dia que a pessoa nasceu. Mas, fora disso, você tem 50%, que são os planetas nos signos fazendo aspecto. 50% é melhor do que zero. É coisa beça, inclusive. É muita coisa. E já dá para ter algumas coisas. Você não vai ter tudo, claro. É, Mas você
já tem muita informação, sim. Muita informação. Sim. Estão me perguntando aqui qual a diferença do pertencimento da casa 4 para o da 12. Pertencimento da casa. Casa 12 não tem nenhum pertencimento. Pertencimento é na casa 4. Quando eu falei agora da casa 12, eu não falei em pertencimento, não. Eu falei em devoção. Devoção. Pois é, pertencimento à casa 4. E a pessoa, e devoção à meta, devoção àquilo que interessa. Sim. Ana, assim, só para finalizar, fala um pouquinho aí do que é você, quais próximos cursos, o que está abrindo agora nesse período, segundo semestre, tem cursos já, quais são os cursos que estão abertos? Fala um pouquinho. Você vai ter no ano que vem o lançamento do seu 53º livro, que é o sobre magia, né? Um livro que a gente está aí aguardando muito. Mas até lá. Esse eu estou escrevendo. Mas na minha escola, Urântia, eu faço a formação completa de astrologia. Então, essa formação completa tem vários níveis. Além da interpretação, da previsão, tem sinastria, astrologia médica e psíquica, que é uma coisa que estou dando agora e vou dar brevemente também. Daqui a um mês vai começar a astrologia médica e psíquica, depois vai começar também astrologia vocacional, empresarial e mundial. Elas estão interligadas. Depois vai começar depois também previsões, saber fazer previsões. Interpretação é outro. Então, tudo são partes do curso profissionalizante. Então, são várias turmas, eu dou aula todos os dias. Então, normalmente, quando tem uma formação profissional, a pessoa vai do começo até o final para ganhar lá o certificado. Mas tem muitos casos, inclusive de pessoas que já são profissionais e que entram lá no curso para pegar no caso da astrologia, para pegar uma astrologia atualizada, daquela século XXI, e desse treinamento. E, além disso, tem supervisão. Mas também tem curso de runas, curso de tarô, de numerologia, de cabala. Mas nenhum desses cursos que eu dou é comum. Não é comum. Meta, Meta, constelação. constelação familiar e metaginologia. Não a constelação familiar comum, não. Não, porque essa aí é muito assim. Nem É em coisas que vão muito além. Eu não dou nenhum curso igual. Nem o curso que eu dei o ano passado de alguma coisa é igual ao que eu dou esse ano. Não. Porque todo ano eu estou acrescentando o que está acontecendo no mundo. Sim. Todo ano estou reformulando alguma coisa. Então, mas e é treinamento, porque desde o primeiro dia é treinamento. Treinamento. Eu tenho a certeza que nada é igual a nenhum outro curso, de nenhuma outra pessoa, de nada do tipo. Eu tenho certeza absoluta, apesar de ainda não ter feito um curso, assim, né? Eu mergulho muito em tudo que você fala, obviamente, desde os livros às palestras e tudo mais, mas eu farei em breve, com certeza, já quero muito, muito. E, assim, principalmente, né, essa questão, as runas também me chama muita atenção, muita cabala, né? Eu adoro tudo com esse conceito de cabala, tudo que tem a ver com a cabala. Não dou cabala de uma maneira comum. Eu não dou runas de uma maneira comum. De jeito nenhum. Por isso que é muito mais interessante. Por isso que... totalmente diferente. Porque ela é prática, é objetiva, atualizada para século XXI. Nós não estamos na época da carroça, nós estamos na nave que vai para Marte. Você tem que fazer uma atualização. O curso de magia que eu vou dar o ano que vem não tem nada a ver com qualquer coisa que já se tenha dado a respeito. Magia não tem. Na prática, levada de Urano. Prática. Aprender fazendo, aprender se divertindo, porque se você não tem risada,
Se você não está se divertindo com aquilo, você não vai gostar daquilo. Se não for divertido, não é sustentável, com certeza. Não é sustentável. É, ainda mais um curso longo, né? Que a astrologia é um curso longo. Sim, sim, verdade. E o Runas também. Isso é o Runas é um ano de curso. Nossa, Cabala também. Tarot também, hein? Então, e é com treinamento, né? sim. Nossa, em breve, assim, eu terei a honra de fazer parte, de, né, ter esse ensinamento na prática, assim. Nossa, em breve, professora, com certeza. Com Também tem, certeza. mas eu também tenho curso de supervisão para profissionais. Nossa, que são os dragões, né? Se eu não me engano. São os dragões. É. Olha, Ruth, foi um prazer te conhecer, Prazer, estar muito aqui com obrigada você. pela sua generosidade. Você é muito Você é grande, muito, sabe disso. você é muito bonita, está de parabéns. Muito E obrigada. avante, avante. Beijo, gente. Muito obrigada a todo mundo. Tchau, Obrigada tchau. a vocês que vieram ali. Tchau. Tchau.